Olá, seja muito bem-vindo a mais essa edição do Poder e Negócios. Vou conversar com ele, jurista Kiyoshi Arada, que é presidente e fundador do IBDAFT, o Instituto Brasileiro de Estudos do Direito Administrativo, Financeiro e Tributário, autor de inúmeras obras jurídicas, e ele vai hoje falar sobre os temas que estão balançando, movimentando toda a nossa política e economia também. Dr. Kiyoshi, é um prazer conversar com o senhor aqui no Poder e Negócios. Prazer é meu, Tiago. Hoje muitos assuntos estão à tona, principal deles eu acredito que seja a publicação do acórdão sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Doutor, o que isso significa na prática? Significa que começa a correr o prazo, né, para a interposição de embargos declaratórios, que não se prestam para rediscutir o mérito, mas apenas para suprir a omissão, eliminar a contradição e desfazer as eventuais obscuridades da decisão. Só que, ao eliminar uma contradição, ou suprir uma omissão, ou esclarecer os pontos obscuros, pode ser que a decisão mude. Não é? Se eliminando a contradição, por exemplo, passa de condenação para absolvição. Isso é possível. Eu creio que os advogados irão explorar exatamente esse aspecto, tentando conferir efeito infringente, ou seja, modificativo, através de embargos declaratórios. Na verdade, só pode haver efeito modificativo através de embargos infringentes, que é um outro recurso. Só que aí precisa haver, no mínimo, 2 votos divergentes. Aí, no caso, houve só um voto do ministro Fux, foi 4-1, então não cabe embargos infringentes. Então, a tática dos advogados será de conferir esse efeito infringente nos próprios embargos declaratórios. Então, quer dizer que a situação pode mudar, doutor Kiyoshi? Quer dizer que pode mudar, mas isso deve acontecer num longo prazo se houver alguma contradição, né? É hipótese rara, mas tem acontecido. Porque se você supre uma omissão importante, não é? Você pode modificar o efeito, né? Quer dizer, se levasse em conta aquela circunstância omitida no acordo, o resultado do julgamento seria outro. Ou, então, eliminar uma eventual contradição, né, também poderia implicar numa mudança da decisão. E quem é, doutor, que vai fazer essa avaliação? Essa avaliação vai ser a própria turma, né? A própria primeira turma, né? Então, não tem acontecido com frequência. Normalmente, aí no Supremo não, mas nos outros tribunais, eles dão aquele acórdão chapão, né? Que, na verdade, o embargante busca rediscutir o mérito da decisão, o que é impossível, ponto, e rejeita, entendeu? Então existe aí uma possibilidade quase que rara, né, doutor? Mas aqui perante o Supremo Tribunal Federal, eu creio que isso não vai acontecer, porque a mídia está acompanhando, né? Então o senhor acha que a mídia acompanhando junto, isso pode de fato ser diferente? Vai evitar de os ministros saírem pela tangente, né? Então vamos aguardar aí esse processo agora. Quanto tempo, doutor, para que isso comece a acontecer? Bom, já, se não me engano, já está esgotado o prazo de interposição de embargos declaratórios. Então, o prazo se esgotou, eles já devem ter feito o recurso de embargos declaratórios e o tribunal, ele não tem prazo para decidir, né?
É verdade. Doutor Quioche, agora um outro assunto, a vitória de Javier Milei na Argentina. Ele venceu nas 16 das 24 províncias. Com esse resultado aí, o governo amplia a sua bancada para 101 deputados e 20 senadores, garantindo uma base suficiente para avançar nas reformas econômicas e consolidar o poder no Congresso. Agora, essa vitória, ela traz impactos políticos e econômicos observando o cenário internacional? É claro, né? Foi uma vitória inesperada, né? Porque tudo estava indicando que ele não ia alcançar essa vitória. Mas, com o resultado das urnas, ele poderá prosseguir nesse programa de reformas estruturais do Estado para conter as despesas, bem longe da política do seu antecessor, ou sua antecessora, né, que ia na base da, da, do populismo, né, fazer a reforma na base do populismo. E isso é que afundou a economia da Argentina. Agora, Milei, pelo contrário, ele vai fazer reformas nem sempre bem vistas ou digeridas pela população, mas uma administração austera que fica longe dessa política populista de agradar o povo para tentar se manter no poder. Então, essa reforma estrutural ele vai prosseguir e vai contar, portanto, com o apoio financeiro dos Estados Unidos, que havia condicionado a, 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 o prosseguimento da ajuda financeira ao resultado das eleições. Se ele perdesse as eleições, os Estados Unidos tiraria corpo fora, entendeu? Mas agora ele ganhou não, ele continua com o grande aliado que é os Estados Unidos. Exatamente, até porque ele muito pró-Estados Unidos, diferente da oposição, que é muito mais ligada ao populismo, como o senhor disse, da esquerda, né? Então, vai haver uma continuidade da ajuda financeira dos Estados Unidos, que para os Estados Unidos é muito importante, né, que reafirmar o poder da direita no continente sul-americano. Né? E isso tudo pode trazer reflexos ao Brasil? Creio que sim, né? Porque o Brasil e a Argentina estão no mesmo bloco, né? No Mercosul, sendo que a Argentina é o segundo país mais importante dentro desse bloco, né? E principalmente levando em consideração todo esse contexto direita, esquerda, o Trump, que é uma principal economia dos Estados Unidos, principal economia do mundo, favorável ao Milei e à Argentina. Vamos aguardar, né, doutor Quioche, ver como que as coisas vão se desenhando, principalmente porque tivemos recentemente na Malásia o encontro entre Lula e Donald Trump. Mauro Vieira, que é o ministro de Relações Exteriores, disse que foi um encontro descontraído e até alegre, mas falaram sobre prisão de Lula, disse que o Donald Trump quis saber quanto tempo ele ficou preso, falaram sobre tarifaço, Trump até falou, né, doutor Quioche, de visitar o Brasil, mas nos primeiros minutos de hoje, dessa segunda-feira, Mauro Vieira já anunciou que não teve acordo e, portanto, sem avançar, tarifaço continua. A interferência de jornalistas nas conversações atrapalhou bastante, né? Consta que a Janja tentou entrar na reunião também e a Trump tinha dado um pontapé, né? Chega para lá, não deixou ela entrar, né? Mas os jornalistas ficavam toda hora fazendo perguntas, né, sobre assuntos políticos, né, colocando sobre a situação do Bolsonaro, por exemplo, né, colocando o presidente Lula numa situação constrangedora, né? Então, não deveria ter acontecido isso. Chegou um momento que o presidente Lula disse: olha, vocês aí, espera terminar a reunião e lá fora vocês fazem as perguntas, né?
Porque, como quem diz, vocês estão atrapalhando, e como de fato atrapalhou, né? Tá. Então, o que que acontece? Fala que economia e política não se misturam. Na verdade, uma coisa está ligada à outra, né? Porque Lula batia na tecla de que Trump não tem razões para impor tarifaço, porque na balança comercial, quem está levando prejuízo é o Brasil. Os Estados Unidos está com baita de um superávit. Mas aí que entra a política, né? Não é só aspecto econômico, né? Então, para os Estados Unidos, interessa um Brasil direitista, né? Um Brasil que não se alinhe com os países totalitários. Então, eu tenho a impressão que, como dizem, né, os jornalistas, não vai dar em nada, né? Ele está dizendo que logo, logo iremos resolver essa questão, né? Se não resolveu até agora, não vai resolver, entendeu? Agora, o Trump demonstrou muita simpatia pelo Lula, inclusive mostrou empatia, ficou impressionado com o tempo que o presidente Lula ficou preso, né? Então, e ele também quase foi preso lá na invasão do Capitólio, né? Então, então, a conversa ficou mais assim, entre amigos, né? Agora, o presidente Lula, ele continua provocando, né? Continua provocando e o Trump não está entrando nessa, né? Ele está recebendo com simpatia, com boa vontade, né? Então, ele está sinalizando que se o acordo não sair, não vai ser por culpa dele, né? Que é o mais importante, é sair esse acordo. Agora, o mais importante ainda é politicamente eles ficarem bem, né? Então, vamos acompanhar, ver como vai ficar a questão do tarifaço, nessa verdadeira guerra comercial, né, doutor Kiyoshi? Donald Trump e Xi Jinping devem se encontrar na Coreia do Sul já na próxima semana, porém, não se sabe se isso realmente vai acontecer. Durante semanas, os dois países têm se atacado mutuamente. Os Estados Unidos reforçaram as restrições à exportação de tecnologia e ameaçaram aumentar as tarifas. A China impôs sanções e restrições às terras raras. Como dizer que a China está vencendo aí nessa guerra comercial, doutor? A China vai ter que sentar na mesa de negociação com Trump, porque vai entrar em vigor tarifa de 100% em novembro. Né? Então, a China está desesperada, né? Porque, afinal de contas, a China era um dos maiores exportadores de seus produtos para os Estados Unidos. E com esse tarifaço de 100%, né, a China vai sofrer um baque econômico, né? É verdade. E como essa relação Estados Unidos e China pode interferir aqui no Brasil? Bom, eu acho que azedando a negociação entre China e Estados Unidos, abre um espaço para o Brasil, né? Assim como esse embate econômico Brasil e Estados Unidos abriu caminho para exportação de grãos para a China, né? Agora, doutor Kiyoshi, essa briga comercial, essa guerra comercial pode acabar se tornando uma guerra mesmo armada? É, a hipótese não é provável, né? Não é provável. Porque se ele não invadiu a Venezuela até agora, ele não vai invadir outros países, né? Então, essa demonstração de força militar é só para o inglês ver, né? Ele não vai efetivamente mobilizar as tropas por questões econômicas, né? Ele enviou um navio desses que recebe porta-aviões aqui para o Brasil, né? O que isso representa, será, doutor Kiyoshi?
Eu não sei se ele mandou para o Brasil, eu sei que ele mandou o maior porta-aviões do mundo lá na, na fronteira com Venezuela, né? Agora, eu não estou bem informado quanto a esse fato de terem mandado porta-aviões para o Brasil, Não, é verdade, foi para Venezuela, foi lá na fronteira lá. entendeu? Então, mesmo lá, ele não está invadindo, ele está esperando o barco que tra, de traficantes saírem da Venezuela, entrar no mar para ele atacar, né? E ele tem afundado vários barcos lá, e, na verdade, ele quer mesmo prender ou matar o Maduro, né? Doutor Quioche, essa grande briga por conta do narcotráfico gerou uma fala absurda e que já foi até recuada. O presidente Lula voltou atrás, mas ele disse que o traficante era vítima do usuário. Olha só, e gerou uma grande repercussão isso aí, repercussão negativa. Eu não sei se foi uma gafe ou foi de cabeça pensando que ele falou isso daí, né? Me parece que não foi por engano que ele falou isso, né? Então, a essa altura, você chega à conclusão que o presidente Lula ele não vê com maus olhos o Comando Vermelho e nem o PCC, né? Tanto é que quando Trump acionou o presidente Lula para declarar o Comando Vermelho e o PCC como grupo terrorista, o Lula rejeitou prontamente, né? E consta que existe PCC infiltrado nos ministérios, né? na, na, na Casa Legislativa, né? Então, o PCC está tomando conta das instituições públicas e privadas, né? Falando em PCC, recentemente, essa semana passada, vazaram áudios e vídeos com planos do PCC para execução de autoridades do Ministério Público, de entes prisionais. Isso é uma questão muito preocupante, não, doutor? É verdade. Um dos alvos do PCC é aquele promotor público, né, Gaquia, né, que ele dá um combate efetivo, né, sistemático contra os membros do PCC. Ele está na alça da mira do PCC, né? Então não vai ser surpresa se ele vier a sofrer algum atentado, né? É verdade, doutor. É bom que as autoridades continuem acompanhando toda essa situação, né, doutor? Agora, o STF, a saída de Barroso, que se aposentou, o nome agora mais cotado da indicação do presidente Lula é Jorge Messias, né? Mas, da Advocacia Geral da União, mas é importante não apenas ser um conhecedor do direito, é necessário ter notável saber jurídico. O senhor já mencionou isso. É diferente uma coisa da outra, né? Notável saber jurídico, ele tem que se tornar conhecido, né, nacional e internacionalmente, pela posição que ele externa do ponto de vista jurídico, principalmente pela publicação de obras de natureza jurídica, né? Participação em congressos, simpósios internacionais, de sorte que ele seja efetivamente notável. Notável vem de ser notado, não é? Agora, isso é uma prática que não existe mais, né, há muito tempo. Antigamente, quando eu frequentava os bancos escolares na Universidade de São Paulo, o presidente sempre indicava um jurista de notável saber jurídico, fora dos quadros do funcionalismo. Agora, hoje em dia, parece que a Advocacia Geral da União virou um trampolim
para o Supremo Tribunal Federal, entendeu? Agora, aliás, o Advocacia-Geral da União, ele não está atuando apenas como advogado da União, ele está atuando como advogado do presidente. Você lembra da época da Dilma Rousseff, que ela estava respondendo um processo de impeachment? O ministro da Justiça e Segurança Pública era o José Eduardo Cardoso, né? Meu amigo, meu colega da prefeitura, ex-colega da prefeitura. Ele pediu demissão do cargo de ministro da Justiça e foi nomeado para advogado-geral da União para fazer a defesa da Dilma, entendeu? Então, o advogado-geral da União, na verdade, ele é advogado do governo, né? Não do governo, do governante, entendeu? Então, isso é muito mal, né? Porque nos tempos dos meus bancos acadêmicos, né, iam para o Supremo, ministro, o professor Marcelo Amaral Santos, Cândido Mota Filho, Aliomar Baleiro, né, são juristas consagrados, revelando notável saber jurídico. Agora, não, eles estão nomeando assessores, auxiliares do presidente, que, evidentemente, ele não vai ter nenhuma independência, né? É verdade, isso é o que mais preocupa. Doutor Quioch, agora temos duas perguntas a respeito da reforma tributária. A primeira pergunta: a proposta de unificação de tributos sobre o consumo altera significativamente a autonomia financeira dos entes federativos. Do ponto de vista constitucional, até que ponto essa centralização na arrecadação e distribuição do novo imposto pode ferir o pacto federativo previsto na Constituição de 88? Bom, perante o Supremo Tribunal Federal, não adianta você arguir a inconstitucionalidade, né? Então, claramente fere o artigo 18 da Constituição Federal, que assegura a autonomia política administrativa aos estados e municípios via independência financeira. Você tira o ICMS de maior arrecadação do estado e o ISS de maior arrecadação do município. É evidente que essas entidades políticas não terão autonomia financeira para exercitar a autonomia política administrativa, né? Feriu, portanto, a cláusula pétrea, né? E a criação do comitê gestor, que, sem ser ente federativo, faz o papel de um Estado, fere pela segunda vez o pacto federativo, né? Mas essa é uma questão que o Supremo Tribunal Federal, se alguém levar a discussão, não vai considerar, né? Que a Constituição é aquilo que os ministros dizem que é, né? É verdade. E agora a segunda pergunta. Considerando que a reforma cria um sistema de transição de mais de uma década com convivência entre tributos antigos e novos, quais são os riscos jurídicos de judicialização nesse período, especialmente quanto à bitributação, créditos tributários e a segurança jurídica dos contribuintes? Segundo o levantamento feito por um grupo de estudo do Superior Tribunal de Justiça, vai haver uma decuplicação dos litígios, né? Então, começa pela obscuridade com que se tentou definir o fato gerador do IBS, que, pelo que está no artigo 4º, 5º e 6º, eles não fizeram uma definição clara e objetiva. Então, você não sabe exatamente quando que você tem que pagar o imposto. Então, isso vai ser levado para a Justiça, né? E, no caso, para o Superior Tribunal de Justiça, porque a própria reforma tributária diz que essa questão do IBS será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Então, vai haver uma demanda muito grande, né? E outra questão que poderá ser levada a juízo é que a União praticamente federalizou o IPTU, que não foi atingido
pela reforma tributária. IPTU e TCMD estão fora da reforma, mas indiretamente, com a criação do cadastro imobiliário brasileiro, que ele vai alimentando o valor de referência de acordo com a oscilação do mercado imobiliário, então os municípios perderam a autonomia para calcular o valor venal. Então, tudo vai estar naquele cadastro. Tem o cadastro federal, então a União é que vai dar base de cálculo para o IPTU. Isso é uma outra questão que será levado para a Justiça. Verdade, doutor Kiyoshi. E a reforma tem preocupado bastante, porque já está chegando, ela entra em vigor agora e as empresas já estão buscando meios de trazer treinamentos para os colaboradores, porque é algo extremamente novo e complicado. Deixa eu, complementando a primeira pergunta que você fez, esse longo prazo de transição, ainda temos 8 anos pela frente, convivendo o regime atual com o regime novo, não é? Então, à medida que o IBS vai aumentando a alíquota, o ICMS e o ISS vai reduzindo, né? Então, quando chega em 33, a alíquota cheia do IBS e desaparece o ICMS e o ISS. Mas essa longa transição, começou com 10 anos, agora já se passaram 2, faltam mais 8 anos, demonstra absoluta insegurança dos formuladores da reforma quanto ao acerto da unificação dos 4 tributos. Então, ele fica com um pé em cada barco. Se o IBS der com burros na água, o sistema atual vai socorrer os cofres públicos. Então, isso é uma confissão da incompetência daqueles que conduziram a reforma. Se você faz a reforma, se eu tivesse sido convidado para fazer a reforma para simplificar, eu faria isso em 15 minutos, talvez com 3 ou 4 disposições, em vez de 491 normas, resolveria. Mas como eles são jejum em direito, não conhecem a realidade brasileira, um país continental, com diferenças regionais marcantes, né? O estado da região norte, nordeste, centro-oeste constitui uma realidade completamente diferente dos estados integrantes da região sul-sudeste, nem isso eles sabem, entendeu? Então, levou a essa loucura de fusão de tributos de competência tributária diferente, o que faz arrepiar os cabelos de um estudante de segundo ano de direito. Então, mas tudo isso é bobagem, porque o Supremo não vai se interessar em decretar a inconstitucionalidade dessa reforma tributária que traz benefícios para muitos integrantes do poder. Né? Verdade, doutor Kiyoshi. Agora, um último assunto, doutor Kiyoshi. Está acontecendo um dos mais importantes encontros internacionais sobre cidades inteligentes, sustentabilidade e desenvolvimento urbano lá em Dubai, nos Emirados Árabes. O evento que vai ser realizado, já começou a ser realizado na Expo City Dubai, reúne autoridades, empresários e especialistas para discutir soluções inovadoras voltadas ao crescimento urbano e sustentável. E a cooperação econômica, claro, entre cidades da Ásia-Pacífico e da América Latina. Quais assuntos seriam fundamentais serem tratados nesse evento, levando em consideração que reúne muitos prefeitos por lá? Eu acho que aqui no Brasil, o município é ímpar no mundo. Nenhuma federação do mundo contempla o município como uma entidade política autônoma e independente. Não é? Então, para o Brasil, esse encontro é muito importante. Mas, cá entre nós, fazer encontros
internacionais dessa natureza para discutir o meio ambiente, não vai resolver nada. Por quê? Os países adiantados criaram uma fórmula de poluir o quanto quiser, bastando comprar o crédito de carbono, que, por exemplo, o Brasil produz bastante, né, no mercado internacional, e aquele crédito de carbono é uma licença para poluir, entendeu? Então, eles deveriam fazer um encontro, isto sim, para proibir a compra de crédito de carbono de outro estado. Você quer crédito de carbono, você tem que reflorestar, você tem que plantar árvore, aí você obtém um crédito de carbono, mas não por meio de comercialização internacional, que é uma legislação convenientemente aprovada pelos países adiantados, que arrancaram até o último pé de árvore para poder se desenvolverem, né? E agora ele quer ficar ditando regras para os países em desenvolvimento para não desmatar, para não poluir, para não provocar aquecimento solar, entendeu? É verdade, doutor Quioche. Muito obrigado pela conversa hoje, doutor Quioche, aqui no Poder e Negócios. Eu que agradeço, Tiago. E claro, obrigado a você também pela sua participação aqui no Poder e Negócios. Não deixe de mandar a sua pergunta, a sua dúvida para o jurista Quioche Arada poder responder aqui no Poder e Negócios. Obrigado demais pela companhia, não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!